Conforme eu havia falado, né, após a apresentação do vídeo, né, sobre o Mia Couto, um vídeo mais curto, porque como as aulas na escola tem que seguir o padrão, né, do planejamento, também não tinha como estender, né, mais de 2 aulas para a realização da atividade. Então, nós fizemos a leitura do texto A Sentença do Fogo, do Mia Couto. A proposta foi que os estudantes realizassem a leitura coletivamente, né? Alguns iam lendo um parágrafo ou dois e os outros dando continuidade. Foi interessante, algumas pessoas assim quiseram ler, né? Tudo bem, a respeito ao estudante, mas os outros realizaram a leitura. E eu pedi, né, que mesmo quem não fizesse leitura, fizesse algumas anotações sobre o que achou interessante ou não, né, no texto. E foi tranquilo, sabe? Fluiu bem. Algumas pessoas fazem uma cara, tipo assim, de espanto, né, quando eu ia desenvolvendo a leitura do conto. E eu também perguntei, né, para eles como eles se sentiram ao ler o texto, né, do Mia Couto. Teve algumas partes do texto que eles acharam interessante e depois do finalizar a leitura, a gente trouxe para uma roda de conversa, né, que era o que foi proposto no plano de aula, que eles iriam inicialmente, né, observar o modo como o autor escreveu, na verdade, o texto, né, como ele escrevia algumas coisas, e também como eles relacionavam, né, o que eles tinham a dizer do texto que eles tinham lido, né, se eles acharam interessante ou não, se acharam a leitura um pouco difícil ou não. Porém, eu não quis fazer muitas interferências. Eu preferi que eles mesmos expusessem, né, o que eles tinham sentido ou pensado na leitura. Teve algumas partes aqui que eles citaram, né, que é a questão da troca das palavras, por exemplo, aqui, o Padre, me dê a dissolução, né? Eles trouxeram essa questão da linguagem, né? Tipo, pode ser parte da cultura, a forma como as pessoas falam. Alguns assimilaram isso também a questão da escola, né? Que algumas pessoas, infelizmente, acabam não se interessando, outros então também a oportunidade de estudo também não é tão fácil, né? Então acaba tendo que se ausentar dela muito cedo. E eles também questionaram a questão aqui já no finalzinho, né? Quando fala que vou ler uma parte que está bem ao final do texto. E assomando a porta, quando o padre fala assim, o padre pousou as mãos sobre os ombros do desordeiro. Vem comigo, não receeis, eu não deixo que te façam mal. E assomando a porta, trazendo o malfeitor pelo braço, o sacerdote levantou um gesto para calar as fúrias. Vazou-se um silêncio, as palavras de Ludmilo se anunciavam a esmorecer os arrebentamentos. Irmãos, lembrai-vos dos ensinamentos de Cristo, nosso Redentor, e sempre avançando ao interior, né? De súbito, com um empurrão, lançou o criminoso para o meio da multidão, enquanto clamava em sumária sentença: queimai-o. A enfurecida gente arremessou contra o condenado, batendo, pontapeando, espirrando e cuspindo. O padre entrou na igreja, fechando a porta atrás de si. Aí eles questionaram, né, essa parte.
Também sobre o texto, né? Como havia pedido que os estudantes fizessem algumas anotações sobre o que eles acharam, ou então algumas partes importantes que eles achavam sobre o texto, né? Eles trouxeram alguns posicionamentos, né? E também algumas partes que eles acharam interessantes no texto. Além da questão da língua, né? Da linguagem que eles questionaram, né? Citaram. Teve algumas partes também onde eles acharam engraçado, quando o padre fala em latim com ele, aí o bandido vai e pega ele e fala assim, dissestes o quê? Aí o padre responde que estava falando em latim, a língua dos anjos. Aí ele responde que ele fala em outra língua, que é a língua dos anjos, não porque eles são todos brancos e ele não quer dividir língua com eles. Eles falam assim, essa questão, às vezes, preconceito, né? Que tem visto o branco como tipo a divisão entre os brancos e os que não são brancos, né? A forma como os brancos são tratados perante a sociedade e muitas vezes como o negro, qualquer outro tipo de cor ou raça é tratado, né? Quando se compara. E também fala a questão quando o bandido, né, vai para dar um tiro, o outro grita para pôr o padre no chão. Ou seja, o bandido ele intercede pelo padre e mesmo assim o padre vai lá, conversa com ele, pede ele para poder trazer umas coisas, né, de maneira ilegal para ele, falando que estava faltando comida para distribuir na missão, também que ele podia trazer uns sacos de milho, né, tipo arranja alguma aí. E quando se pede isso a um bandido, tá pedindo de uma maneira ilegal, né? Tipo, critica isso, porque é um padre. O padre é como se fosse o bom, o lado bom da história. E pedir a um bandido que ele faça isso, já talvez não seja a pessoa tão boa assim. Aí eles também questionam, né? Que mesmo ele tendo pedido ao bandido, no final, quando precisou, ele lava as mãos e entrega o bandido à multidão. Meio que assimilando ao que fizeram com Jesus Cristo, né? Na história bíblica. Eles comparam isso também muito com a realidade de hoje, que às vezes o mais fraco acaba tendo que ceder pelo mais forte. Então, para quem tem poder, para quem tem dinheiro. Eles citaram as questões das migradoras, né? Que eu comentei, acho que eu comentei no outro vídeo, que elas oferecem todo aquele projeto lindo, bonito, mas que ao final acaba ficando uma destruição, né? No lugar. E quem vai sofrer as consequências é quem está ali, né? Quem mora ali. Eles também trouxeram a questão assim dos grandes fazendeiros, com essa questão das terras, né? Que muitas vezes o pequeno produtor, então o pequeno proprietário, ele acaba tendo que ceder por medo, ou então imposição mesmo de quem tem mais força e poder. E eles fazem esse comparativo, né? Com a história narrada que eles leram. Foi bem interessante, sabe? Foi bem interessante.